Nós, gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens, somos a parte da população que mais usa camisinha. Por outro lado, somos uma parte da população também que sofre bastante com a incidência de AIDS. Onde está esse elo perdido entre essas duas realidades que são concretas? Nesse Meta na Sua Cabeça, vamos falar sobre o desafio de fazer prevenção para essa população. Para falar sobre o tema, o Meta na Sua Cabeça recebe Márcia Regina Giovanetti, técnica da área de prevenção da Coordenação Estadual de DST/AIDS de São Paulo. Márcia, você trabalha há 10 anos especificamente com a população de HSH, que é como epidemiologistas, pessoas da área médica falam, homens que fazem sexo com homens. Por quê? Porque gays, bissexuais é questão de identidade, mas vocês vão além disso, né? Explica um pouquinho sobre essa sigla. Bom, essa sigla, como você mesmo já falou, ela engloba mais que as identidades, né? Do ponto de vista da epidemiologia e também do ponto de vista de pensar intervenções para a população, a gente precisa englobar outros homens ou não, né? Mas que tenham práticas homoeróticas, né? Por isso, então, a questão da sigla. Ela acaba incorporando não só os que têm uma identidade definida enquanto gays, né, ou enquanto bissexuais, masculinos, mas também as travestis, por exemplo, estão dentro desta categoria do ponto de vista epidemiológico, e aqueles homens que eventualmente podem ter relações com outros homens, mas sem ter uma questão identitária enquanto gay colocada. Márcia, qual é a análise que você faz hoje da questão da prevenção e da incidência de AIDS nessa população? Bom, a gente tem um caminhar aí bastante grande ao longo da epidemia, né, em relação à população geral e especialmente em relação aos gays e todo esse pessoal aí que está aí dentro dessa categoria HSH. A gente pode considerar que a gente teve avanços, né, tanto do ponto de vista da assistência, do tratamento, que melhorou para todos, né, e também do ponto de vista da prevenção. Por outro lado, a gente também tem grandes desafios e coisas a avançar, né, porque a epidemia caiu, a epidemia vem caindo geral, né, a incidência e tal, e na população de gays ela também teve uma queda expressiva, principalmente na década de 90 e tal, mas ela estacionou, né, na última década num patamar que ainda não é suficiente, né? Márcia, e como enfrentar o desafio de falar de prevenção, falar sobre a questão do HIV para a população jovem? As gerações mais jovens, por exemplo, que são as que a gente observa pelos números mais atuais, que no estado de São Paulo até um certo crescimento, que o nosso próximo boletim vai apontar um pouco isso, né, um ligeiro crescimento da epidemia entre os jovens gays nos últimos anos, isso é muito preocupante, né? E isso aponta para a gente a necessidade de um investimento ainda maior, mais centrado, mas que cada vez é mais complexo, porque as tecnologias que a gente tem hoje que estão disponíveis talvez não estejam sendo suficientes para dar as respostas que a gente precisa. Então a gente precisa pensar em novos meios de atingir a população mais jovens, usar as novas mídias, os meios de comunicação de uma forma mais acho que mais incisiva, né? Mudar um pouco o modo de conversar, principalmente com os mais jovens, talvez investir em novas estratégias que estejam surgindo por aí, que tenham capacidade de serem reproduzidas, né? E também no âmbito da pesquisa, continuar investindo em entender melhor, né, os diferentes contextos onde as relações se dão, onde essas pessoas estão se relacionando, por onde está passando a vulnerabilidade dessas pessoas, para que a gente, entendendo melhor, a gente possa pensar em intervenções mais adequadas. Márcia, e como explicar
dois fatos que as pesquisas, levantamentos, estudos trazem para a gente. Uma é que a população de gays, bissexuais e outros HSH usam muito mais camisinha do que a população hétero. É um grande fato, várias pesquisas constatadas de forma recorrente. Outro fato também é, infelizmente, a questão da epidemia entre homossexuais, que também é alta e é o grande desafio. Como você que trabalha há 10 anos nesse assunto, vê essas duas realidades? Onde está o elo perdido entre esses dois pontos? Em alguma medida, talvez tenha a ver um pouco com essa... Durante muito tempo, a gente investiu bastante na questão de diminuir preconceito, melhorar a autoestima desses grupos e tal, né? Por conta de que, por termos o entendimento de que estas questões fazem com que as pessoas se cuidem menos, né? Com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, né? Porque são grupos estigmatizados, vítimas de preconceito e discriminação em todos os âmbitos da sociedade. Tudo isso vulnerabiliza um grupo. Então, a gente precisou investir bastante nesse aspecto. Junto com isso, vem a questão dos medicamentos, né? Que melhora a qualidade de vida dos portadores de HIV, né? As pessoas conseguem estar vivendo mais e melhor, né? E isso também é super positivo, também foi bastante trabalhado na mídia, né? E faz com que as pessoas, de modo gerais, e os gays, não são diferentes, façam talvez uma leitura, então agora está tudo mais tranquilo, talvez eu não precise me cuidar tanto, então eu posso viver bem com a AIDS, tem tratamento e tal, né? Então esse discurso pode ter tido esse efeito. Talvez uma resposta agora será esclarecer a população de que a AIDS não tem cura, a questão do tratamento ainda pode ser muito complicada e que o melhor é viver sem AIDS. Esse é o recado. Aqui a Márcia, representando o governo do Estado de São Paulo, eu, o Elton Trindade, componente do Estruturação, Grupo LGBT de Brasília, o ONG, aqui o pessoal do Disponível, a Capa, fazendo esse programa, quer dizer que é ONG, empresas e governo preocupados com essa questão. Mas se a gente vai ter números ainda de AIDS crescendo, estabilizados, ou o nosso sonho e o nosso objetivo, que é diminuir essa epidemia, depende de como você transa, se é com prevenção. Até a próxima.